Olá a todos, estamos aqui de novo, domingo, 7h30, live Universo Bipolar, uma estratégia para conversarmos um pouquinho mais sobre dúvidas reais e poder conversar, explicar um pouco melhor, porque quando a gente conversa sobre as dúvidas nas caixinhas é sempre muito pouco espaço, né? E também paciência da gente de ficar escrevendo muita coisa. Então acho que quando a gente fala é bem mais fácil para poder explicar. Vou deixar aqui aberto dessa vez, vamos ver se as colocações, se eu consigo frear um pouco a subida das perguntas aqui e que daí eu não preciso ficar entrando aqui dentro. Mas se atrapalhar, eu vou tirar os comentários. Vamos ver se eu consigo frear aqui. Bom, aparecer uma aqui para mim. Frederico Alves Ferreira está perguntando se existe polo prevalente em hipomania. O que acontece? Bom, primeira coisa que nós temos que falar é que existe hipomania no transtorno bipolar tipo 1 e no transtorno bipolar tipo 2. No transtorno bipolar tipo 1, geralmente a hipomania é o início de uma mania. Então, quem tem transtorno bipolar tipo 1 e acontece a identificação de um período de hipomania, tem que tomar muito cuidado, porque geralmente isso já é o prenúncio, o início de um episódio maníaco, que é um quadro muito grave, pode levar à internação, podem ter sintomas psicóticos, então isso já é um dado aí relevante. Bom, mas falando de transtorno bipolar tipo 2, em que a hipomania já é um quadro bem diferente, geralmente, nos estudos realmente aparece o dado de que no transtorno bipolar tipo 2 existe uma predominância de episódios depressivos, assim como no transtorno bipolar tipo 1 também. Isso até ajuda a desmistificar um pouco essa ideia que as pessoas têm de que bipolaridade é um quadro onde claramente a pessoa passa muitos momentos agitada e tal. Isso não é o que acontece com a maioria das pessoas. A maioria das pessoas elas vão ter uma polaridade depressiva. E isso é justamente o grande problema dessa doença, porque isso é o que leva ao atraso ao diagnóstico, porque a polaridade predominante na maioria das pessoas, é depressiva. Mas existe sim pessoas, tanto com transtorno bipolar tipo 1 quanto com transtorno bipolar tipo 2, em que a polaridade predominante é de ativação. Seja uma polaridade predominante de ativação com episódios maníacos, seja com episódios hipomaníacos. Então, e qual é a grande questão associada a isso? A grande questão é que na mania geralmente existe um prejuízo, então isso habitualmente é identificado por familiares, em algum momento isso rapidamente é identificado. Na hipomania, o grande problema é que a crítica sobre o sintoma ela não está presente na maior parte dos casos. Diferentemente do polo depressivo, onde existe um desconforto interno por conta dos sintomas depressivos, ou seja, eu tenho baixa energia, eu tenho falta de vontade, meu pensamento está travado, eu estou dormindo mal, eu estou triste, meu humor está deprimido, ou então o humor está ansioso. Então, geralmente existe um desconforto. No polo de cima, a crítica sobre os sintomas ela não está presente na maior parte dos casos, a não ser que a pessoa tenha anos de psicoeducação e de terapia e de leitura sobre o tema e de autoconhecimento sobre os próprios sintomas. Em algum momento, pelo menos, a crítica ela não é tão boa. A pessoa pode até, vamos supor, ela passa alguns dias ativada, só depois desses dias ela, parece que eu estou no polo de cima. Então, essa crítica ela é muito mais difícil, né? E veja, por quê? Né? Porque é a maneira como o cérebro percebe as coisas. Então, veja, mesmo se o humor
No caso de humor positivo, numa hipomania, por exemplo, no caso de humor positivo, geralmente a pessoa vai vivenciar aquilo como estou numa fase boa, estou autoconfiante, estou controlando minhas emoções, meus planos estão dando certo, tudo está dando certo, nós temos que enfrentar a vida, temos que ter força de vontade, temos que acreditar em nós mesmos, coisas desse tipo que a cabeça coloca para a pessoa. Quando o humor é irritável, a crítica também é muito baixa, porque existe uma tendência à pessoa imaginar que o ambiente está provocando nela essas reações. Então é muito comum, e faz parte da hipomania, a presença de uma certa persecutoriedade, ou seja, estão me provocando, as coisas estão vindo contra mim para me prejudicar, coisas desse tipo. Então, e isso dificulta, então, essa crítica, né? Então, a pergunta que você fez, se realmente existe uma polo prevalente em hipomania, assim, o polo predominante polo prevalente de hipomania, assim, na verdade, assim, a hipomania é o polo de cima. Então, acho que aqui, na verdade, a pergunta ficou um pouco complicada, errada, mas em transtorno bipolar, tipo 1 e tipo 2, o polo predominante é de depressão, na maior parte das pessoas. Existem pessoas em que o polo predominante é mania ou hipomania, o polo de ativação. Nessas pessoas que eu falei agora, geralmente o tratamento não acontece, né? A não ser que seja bipolar tipo 1, em que alguém leve a pessoa para o tratamento, porque a crítica sobre os sintomas ela é muito baixa, ou a não ser que a pessoa teve muitos prejuízos também, e daí ela acaba em algum momento tendo crítica sobre esse quadro. Tiago RCZ, monoterapia com quetiapina é boa opção para depressão bipolar? Eu acredito que isso, né? É possível uma monoterapia com quetiapina sozinha para tratar a doença. Por quê? Porque quetiapina trata o polo da mania, trata o polo da depressão e os estados mistos também. Mas isso vai depender da dose, porque doses muito baixas são ou hipnóticas, que é para o sono, ou antidepressivas. A dose mais alta, ela é ao mesmo tempo antimaníaca e antidepressiva. Então, isso é possível, mas vai depender muito da dose. E vai depender também se a pessoa tolera o medicamento em doses maiores, porque a maior parte das pessoas não consegue utilizar doses maiores por conta do efeito colateral de sonolência. Isso, infelizmente, acaba limitando o uso. Cabe uma ressalva aqui, tá? Embora antipsicóticos sejam tratamentos aprovados em monoterapia para tratar o transtorno bipolar, cabe lembrar que os estabilizadores clássicos, como lítio, ácido valproico e carbamazepina, devem ser sempre utilizados em primeiro lugar, porque são medicamentos que no longo prazo, até por serem mais antigos, eles teriam menos efeitos de longo prazo, efeitos colaterais no longo prazo. Bom, seguindo aqui adiante, então, podem fazer perguntas, né? Eu não sei se vai chegar na sua pergunta, mas eu tô partindo lá de cima e tô descendo aqui embaixo. Uso de trazodona para insônia de iniciação, acho que é insônia inicial, que é aquela que a pessoa tem dificuldade para pegar no sono. E manutenção, então insônia de insônia inicial e de manutenção em transtorno bipolar tipo 2 é seguro? Veja, é importante ter em mente que a trazodona é um antidepressivo que tem um efeito sedativo. Assim como nós temos outros medicamentos antidepressivos que têm efeito sedativo importante.
por exemplo, mirtazapina. O que não pode acontecer é entender que os sintomas, esquecer, né, que os sintomas fazem parte de um quadro inteiro. Então, se eu tenho uma pessoa que está com falta de sono, essa falta de sono, num diagnóstico como esse, de transtorno bipolar tipo 2, ele faz parte de um quadro. Se a pessoa está com muito sono, com excesso de sono, ele também faz parte de um quadro. Então a gente vê muitas perguntas do tipo assim, estou com muito sono, se eu tomar estimulantes, isso resolve? Então veja, esse excesso de sono, ele geralmente faz parte do quadro depressivo. Então o tratamento não deve ser pelas partes, e sim pelo todo. Porque seria o mesmo que, eu sempre uso esse exemplo, tem um monstro que eu quero destruir. E eu vou e corto um braço do monstro, que é o excesso de sono. Mas o monstro, ele é muito mais poderoso do que isso. Então esse braço vai crescer e o problema vai continuar ali. Então, excesso de sono, que seria o polo depressivo, ou insônia, ou ativação noturna, tudo isso, idealmente, tem que ser tratado de forma resolvendo o problema como um todo e entendendo a qual polo do quadro este sintoma pertence. Porque daí eu vou entender que aquele polo não está tratado e ele precisa ser corrigido. É claro que, em se tratando de sono, a gente sabe que o sono tem um papel muito importante na estabilização da doença. E se eu corrigir o sono mais cedo, ou seja, logo nos primeiros dias em que eu fizer as primeiras mudanças ali no tratamento da pessoa, eu vou ajudar na estabilização a partir desse processo de correção do sono. Então, sim, o manejo do sono é um quadro muito que deve ser feito de uma forma muito precoce no tratamento, mas, mesmo assim, isso não tem que ser feito de qualquer jeito. Vou dar um exemplo, antes de chegar na trazodona. Tô só circulando um pouco para preencher o raciocínio, mas veja uma pessoa que começa um tratamento e recebe o uso de calmantes tarja preta para manejar o sono, uma insônia, por exemplo. Isso não é uma boa escolha. Por quê? Porque este remédio ele não vai ficar no tratamento para sempre. Pelo menos, idealmente, não é o que deve ser feito. Então, eu vou ter um problema aí, porque eu estou utilizando o medicamento, eu estou cobrindo um sintoma, mas em algum momento eu vou ter que descobrir e esse sintoma vai voltar. Especialmente neste caso em que eu estou falando de um medicamento para sono que seja um calmante tarja preta. Então, o que seria o melhor? O melhor seria utilizar um medicamento em que, ao mesmo tempo em que eu já corrijo o sono, eu também já utilize um medicamento que seja estabilizador de um dos dois polos. Ou eu poderia até não utilizar um medicamento que eu iria estabilizar os dois polos, mas que eu sei que a saída desse medicamento futuramente não vai causar grandes problemas, como é o caso que acontece quando a gente vai tirar os calmantes tarja preta. Vai haver uma insônia rebote. E então é o tipo de... Por que a gente fala de dependência nesse tipo de medicamento? A dependência, ela não é uma questão somente física, vamos dizer assim, que a pessoa vai ficar tendo falta do remédio. É a grande questão do efeito da retirada que o medicamento pode causar. Então, olha como é complicado se eu tenho um medicamento que eu introduzo para corrigir o sono, mas que a saída causa um distúrbio de sono, causa uma desregulação do sono. Então, isso é muito complicado. Então, tudo isso tem que ser muito levado em conta desde o início. Desde o primeiro momento em que eu estou pensando em qual a estratégia que eu vou utilizar para aquela pessoa naquele momento. Bom, falando da trazodona em si, esta é uma preocupação. Por quê? Porque ele tem um efeito sedativo, um efeito
que controla em algum grau a questão do sono, mas temos algumas coisas aí. Algumas pessoas são muito sensíveis a substâncias com efeito antidepressivo. Então, eu introduzo um medicamento que é sedativo. No primeiro momento, a pessoa dorme bem, mas a hora que ela fica com esse efeito de uma forma mais constante, ou seja, uma semana, 2, 3, o medicamento começa a ter um efeito contrário, porque ele é um antidepressivo e não é. E nesta pessoa em especial, ele pode provocar algum grau de instabilidade. Ou outra questão, eu introduzo o medicamento, como trazodona, a pessoa dorme, mas com o passar das semanas ou meses, eu começo a ter um efeito antidepressivo de fundo. Não esqueça, ele é um antidepressivo, e os efeitos antidepressivos eles demoram mais tempo. Aí, a hora que dá um mês e meio, 2, a pessoa começa, até ela estava com sono algo regulado, e ela começa a ter ativação. Irritabilidade, ansiedade, impulsividade, aceleração de pensamentos. Então, realmente, os estudos de curto prazo indicam que trazodona não traz prejuízo, teria algum benefício no sono, mesmo em portadores de transtorno bipolar tipo 2. Mas o que acontece é que esse quadro é crônico. E nós não vamos ficar com essas coisas pelo tempo que esses estudos são feitos, que normalmente são 6 semanas. 6 semanas é 1 mês e meio. Normalmente a gente vai ficar por vários períodos. Então, o alerta que a gente tem é que, idealmente, não é a primeira medicação que tem que ser pensada. Os estudos são de curto prazo, então esses dados eles têm que ser pensados com mais cautela, porque essa é uma doença mais complexa. E tem essas questões que eu falei sobre piora de sono e piora do polo da ativação em longo prazo. Então, há de se pensar. Ele puxou tudo aqui, as perguntas. Eu estou voltando aqui para ver se eu chego na pergunta que ela tinha feito para eu encontrar a próxima. Vamos subir aqui. Já passou muita coisa aqui. Deixa eu voltar lá no início. Então, peraí, pronto. Voltou no início, vamos na ordem aqui para tentar respeitar quem fez a pergunta primeiro. Pronto, achei a dela aqui. Vamos. Silvana. Diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada. Não clássico, misto. Pode explicar? Olha. Então é o seguinte, existem 2 classificações que são as mais respeitadas, né? E assim, muito respeitadas e muito utilizadas. Uma é a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, que inclusive é o que a gente coloca nos atestados, né? Em termos jurídicos, a gente deve utilizar a CID, porque isso é o mais aceito. Então, quando a pessoa diz lá CID F31.8, né? Então, é aí o transtorno bipolar tipo 2. Ou F31.6 é um transtorno bipolar tipo 1 em episódio misto. Então, isso a gente utiliza isso para ter essa conversa. Então, tem a CID e tem o DSM, que é um manual estatístico e diagnóstico americano. E é que o mundo quase inteiro utiliza. Então, existe uma certa confusão com o termo misto, porque na CID o termo misto quer dizer ansiedade com depressão. E no DSM, o misto quer dizer estado misto. Né? Então, assim, o termo, a CID, ela é sempre muito fraca em termos de classificação, porque se a gente for olhar até pela CID, demorou a aparecer bipolar tipo 2, as classificações de estado misto não são feitas da forma como é. Então, eu acredito que você está querendo se referir a um diagnóstico de TAG, que é de transtorno de ansiedade generalizada misto. Então, significa que o psiquiatra disse, você tem como doença principal o transtorno de ansiedade generalizada, mas você tem alguns sintomas depressivos.
Então, por isso que fala isso de esse termo estado misto de ansiedade e depressão aí que você está questionando. Acredito que seja isso. Ácido valproico pode ter como efeito colateral boca amargando? Não é comum. Efeitos colaterais gustativos são muito mais comuns com o lítio. Então, gosto metálico na boca, ou gosto amargo na boca, ou perder um pouco a capacidade de perceber o paladar dos alimentos. Isto é mais comum com o lítio. Ácido valproico não é comum. E tudo que não é comum, eu acho que a gente tem que ter parcimônia de saber se não existe uma outra explicação que pode causar aquilo. Né? Porque às vezes as pessoas falam, estou tendo queda de cabelo, você pega lá o exame e está com uma baita anemia, e a pessoa achando que é do ácido valproico. Então, cuidado com esse tipo de inferência causal, porque existem no nosso organismo coisas que podem acontecer ao mesmo tempo. E aí a gente pode se confundir e fazer inferências que são equivocadas. Então, toda vez que uma pessoa, por exemplo, tem queda de cabelo, ela tem que ver hipotireoidismo e anemia. E tem que ver fungo na cabeça também. Tem que passar com um dermatologista. Já tive caso onde, nossa, meu Deus, não vou tomar mais esse remédio, te odeio, quero te matar, você fez meu cabelo cair, você acabou comigo. Aí eu falo, calma. Vamos ver. Aí vai lá, tem baita fungo na cabeça, então temos que tomar cuidado com essas inferências causais, porque existem probabilidades das coisas. Bipolar e transtorno de personalidade borderline pode-se ter as coisas juntas? Sim, pode-se ter as coisas juntas, especialmente quando o transtorno bipolar é o tipo 2. Em indivíduos com transtorno bipolar tipo 1, essa comorbidade é mais infrequente, mas ela é possível. No transtorno bipolar tipo 2, ela é mais comum e muito possível. De maneira rápida, a característica que mais ajuda no diagnóstico diferencial é a dependência afetiva e o medo do abandono no transtorno borderline. Claro que pessoas com transtorno bipolar que estejam deprimidas, elas podem ficar carentes, frágeis e ter, sim, um pouco de dependência afetiva e medo que a outra pessoa se afaste. Isso pode acontecer, mas aí a gente tem que ter a cautela de observar se isso é um fenômeno que está ali intensificado em decorrência do episódio depressivo, ou se a pessoa tem um padrão estável ao longo da vida, no qual, desde as suas primeiras relações afetivas na adolescência, ela manifesta uma intensa dependência afetiva e um medo do abandono, porque isto sim é o que permite e o que garante, né, o diagnóstico. Pode haver instabilidade de humor e de impulsos no transtorno borderline, mas esta alteração ela acontece em virtude da instabilidade dentro das relações. Então a pessoa está com um humor mais ou menos estável na sua vida como um todo, mas dentro da relação ela pode ter brigas com surtos de raiva, com depois humor deprimido e ficar muito triste. E então assim, mas claramente aí você observa uma proximidade entre a alteração de humor e de impulso com estas questões de relacionamento afetivo, né? Engatilhadas por esse relacionamento afetivo. Então tem que ter, esse é o grande problema, né? Agora o que a gente não pode é o que a gente vê por aí, coisas do tipo, quem oscila rápido de humor é borderline, ou quem tem automutilação é borderline, ou múltiplas tentativas de suicídio é borderline. Não, isso não é o que aparece nos estudos.
né? Existe um certo... Como em toda área, existem alguns mitos, que as pessoas às vezes pegam aqueles mitos e... como se fosse fama, né? Uma má fama. E existe essa má fama de que o transtorno borderline oscila rápido de humor. E isso pego de uma forma muito frouxa desse jeito, gera muitos erros. E é muito complicado porque se eu atribuo uma alteração de humor a um transtorno de personalidade, eu não vou fazer como tratamento principal um tratamento farmacológico. Eu vou dizer que aquela pessoa tem que ter um tratamento psicológico, terapêutico, para o manejo daquele quadro. E o tratamento farmacológico ele vai ficar por trás. E ele não vai ser dado à pessoa uma ênfase e o máximo que poderia ser dado da ajuda do medicamento. Então, esse é o grande problema, né, do diagnóstico equivocado. Porque a forma de olhar o problema ela vai implicar diretamente na forma como o problema vai ser resolvido. E os transtornos de personalidade, eles têm que ser tratados primordialmente de forma psicológica, porque são questões de origem estrutural, de como a personalidade foi sendo moldada ao longo do tempo. A Sena Tatiane diz o seguinte, que está no luto da mãe, mas sente que está entrando na fase depressiva. Olha, a fase de luto, ela é uma fase muito complicada, porque é um momento, é uma grande questão na vida de qualquer pessoa. Quem não viveu não sabe o que é luto. Então, assim, eu não sei o que é luto. De mãe, por exemplo. Eu tenho uma ideia do que é. De tanto ver pessoas... Mas, e o luto é uma situação, é um fenômeno muito individual, né? Porque eu falei aqui, luto de mãe, mas qual relação que essa pessoa tem com a mãe? Às vezes é uma mãe que a pessoa não tinha uma relação tão grande com a mãe, por N motivos. Às vezes é luto de um amigo, e aquele luto dói mais do que o luto de uma mãe. Porque a relação que a pessoa tinha com o amigo era muito forte e muito mais intensa do que a que ela tem com a mãe. Ou às vezes é a morte de um animal. Né? Eu brinco às vezes com os pacientes quando eu estou fazendo um caso novo. Mora com quem? Moro sozinho. Tem cachorro ou gato? Tem, então não mora sozinho. Você mora com seu gato. Qual o nome do gato? Qual o nome do cachorro? Por quê? Porque se esse animal morre e a pessoa tem um forte vínculo com esse animal, isso é um baita peso na vida da pessoa. E porque as relações elas têm intensidades afetivas muito diferentes. Contar aqui para vocês, acho que é bom, né? Live dá para fazer isso, fazer um pouco de autorrevelação. Como eu falei, nunca tive, graças a Deus, até o momento, perda de nenhum ente querido assim muito próximo, né? Mas em uma determinada situação, eu tenho um amigo, né? É amigo. Pela história, vocês vão depois questionar se é amigo, se não é, mas é amigo. Mas é uma pessoa que é hipertímica e tem assim um humor muito exaltado, gosta de falar piada, gosta de fazer graça com as coisas, de tirar sarro e tudo. Então essa é a característica de personalidade dessa pessoa, né? E em uma determinada situação, essa pessoa me enviou uma mensagem dizendo assim: o doutor fulano de tal faleceu hoje à tarde. Teve um infarto no lugar tal, tentaram ajudar, mas infelizmente não foi possível. E essa pessoa era muito importante para mim, essa pessoa que supostamente teria falecido e que não faleceu. E aí, assim, isso é um evento, é um insulto cerebral muito grave, né? Foi grave o que a pessoa fez também, mas enfim, características de pessoas, né? As pessoas são diferentes, elas têm características, mas a pessoa fez isso. E aí, isso era mais ou menos, sei lá, uma terça ou uma quarta-feira à tarde, e eu ia atender um caso novo, na hora do almoço, eu acho, eu ia atender um caso novo, e eu
me deparei com essa situação, né? Me deparei com essa situação horrível. E aí, quando a pessoa tem um luto, né, o mundo para, porque você imagina assim, peraí, mas como assim? Será que é isso mesmo? Ninguém fez nada? Não, mas eu vou lá, eu tenho que fazer alguma coisa, mas não tem que fazer alguma coisa, já foi. A pessoa já disse que não tem volta, a pessoa morreu. E aí, a sua cabeça, ela entra num estado de muita perplexidade. Assim, você fica confuso, você fica parado, você fica perdido. É um pane total, né? E aí, assim, resumindo a história também, né? Assim, eu não consegui atender esse caso novo, depois nunca mais voltou, a pessoa deve ter me achado um doido, mas enfim. Porque eu abri a porta e falei, olha, sinto muito acontecer uma situação assim e eu preciso ir, porque eu não tenho condições de te atender. Me desculpa, mas isso nunca aconteceu, mas aconteceu agora. Enfim. E aí depois eu descobri, logo algum tempo depois, que isso era uma brincadeira de mau gosto, essa pessoa não tinha falecido. Enfim, mas eu estou contando isso para explicar o quanto que as relações afetivas, elas têm diferentes intensidades. E quando a gente diz que o psicológico interfere no biológico, é justamente isso. Quando eu passo por uma situação de vida muito estressora psicologicamente, essas coisas que acontecem fora, que é, olha, essa notícia ela acontece fora de mim, ela chega para mim. Quando ela chega para mim e o meu cérebro entra em contato com essa notícia, a depender da intensidade da relação afetiva que a gente tem com a pessoa, isso pode causar um impacto de uma desregulação em nós. Por quê? Porque existe uma descarga química naquele momento. Então, naquele momento, existe uma descarga química e essa descarga, a intensidade dessa descarga vai depender da intensidade da relação afetiva. Porque se a pessoa dissesse assim, olha, tem uma pessoa que você acha que você conheceu, você bateu o olho, você viu essa pessoa morreu. Mas eu não tenho vínculo com aquela pessoa. Então isso não vai causar em mim uma descarga química enorme. Eu vou dizer, olha, que triste, nossa, quem que era? Ah, eu acho que eu lembro. Nossa, chato, né? Nova pessoa. Poxa, que pena, meus sentimentos. Mas isso não tem um impacto afetivo em nós quanto teria se fossem com pessoas muito importantes. Então, realmente, um luto, que é uma situação normal de polarização do nosso humor, ela pode também desencadear um episódio depressivo. Por quê? Porque é a intensidade dessa relação e o impacto disso na pessoa e o quanto esse impacto desregula mais ou menos essa pessoa é que vai determinar se o estrago, vamos dizer assim, se aquilo vai produzir uma alteração que é temporária ou se aquilo vai produzir uma alteração que é mais duradoura, né? Mas, de qualquer forma, qual é a recomendação que existe em termos de luto? A primeira coisa em luto, não é recomendado o uso de calmantes tarja preta. E a gente vê muito em filme, né, em novela, nossa, toma aqui o remédio, deixa ela dormindo lá para ela não perceber o que está acontecendo, né? E os estudos mostram que o uso de calmantes benzodiazepínicos, que são os tarja preta, eles colaboram para a persistência do luto. Eles dificultam a elaboração mental do luto. Então, claro que quem estiver usando, enfim, confie nos seus tratamentos. Não quero interferir aqui, mas assim, de maneira geral, o que se recomenda é que se evite esse tipo de medicamento, porque ele pode mais prejudicar do que ajudar. Porque, de uma certa forma, no luto, deve haver um contato do nosso aparelho psicológico de forma completa com as coisas que estão acontecendo.
E esse tipo de medicamento, eles afetam a maneira como a memória, os fenômenos psíquicos acontecem durante ele. Então, isso é um ponto importante. Então, evitar-se sempre os calmantes tarja preta, ou usar o mínimo possível. Em relação ao tratamento e tudo, o ideal é que não sejam feitas mudanças no tratamento de forma muito precoce, porque pode haver uma confusão entre o que é uma reação normal de alguém que está enlutado, de uma reação de alguém que super ajuntou um episódio depressivo ao luto, que é o que se chama de luto complicado. E aí, então, assim, em teoria, antigamente, se estipulava um período de 1 mês, né, que seria o tempo em que a pessoa viveria esse luto, e a partir disso seria de fato, se os sintomas persistem e tal, seria de fato o tempo que a gente considera. Hoje em dia isso não está presente mais nos manuais, e existe um motivo para isso, porque, por exemplo, veja uma pessoa que perdeu alguém, mas que ela já tinha sintomas depressivos ali presentes, mas não em grande intensidade. Aí ela perde alguém, aí ela começa a ter ideação suicida e ela tenta suicídio. Eu vou esperar 1 mês para dizer, não, essa pessoa deve receber um tratamento para depressão? É claro que não. Então, os manuais, eles retiraram esse critério de 30 dias, justamente para que o clínico, o psiquiatra, ele tenha, e o psicólogo tenha condições de flexibilizar caso a caso quais são os sintomas e qual a intensidade dos sintomas e qual o prejuízo que eles produzem na vida da pessoa. Certo. Vamos seguir aqui em frente para procurar mais perguntas. Qual a diferença entre bipolaridade e depressão persistente? Bom, depressão é uma alteração que acontece em 2 quadros. Um quadro é a bipolaridade e outro quadro é a depressão clássica, também chamada de unipolaridade ou depressão unipolar. Então, assim, o quadro de depressão está presente nos dois tipos de transtornos de humor. Quando a gente usa esse termo depressão persistente, geralmente a gente está se referindo a uma depressão não bipolar, ou seja, uma depressão clássica, que tem duração em elevada intensidade, quase que o tempo inteiro, por 2 anos. Então, geralmente esse termo ele é aplicado a isso. Ele não é aplicado ao transtorno bipolar. Quando a gente quer dizer uma depressão no transtorno bipolar que não está melhorando, aí a gente usa o termo depressão crônica, ou a gente pode até dizer depressão bipolar persistente, embora não existe esse termo persistente, ele não foi inicialmente utilizado para o transtorno bipolar, até porque o que acontece? Geralmente as depressões bipolares são longas, né? Especialmente a depressão bipolar tipo 2. Então, esse foi um termo para ser utilizado lá no transtorno depressivo clássico, porque lá a maior parte dos quadros não tem essa duração. Então, são quadros de resolução mais tranquila, né? São quadros mais simples, assim, né? Claro que pode existir os quadros de depressão unipolar graves também, mas não é a maioria, geralmente. Bom, vamos caminhando aqui. Eu estou seguindo na ordem e de cima para baixo as perguntas que estão primeiro. Então vamos seguir aqui. Existe alguma relação
entre transtorno bipolar com a procrastinação e o transtorno de acumulação? Então, veja, procrastinação é um comportamento que ele pode ser normal, mas ele pode estar dentro de um transtorno também. Então, uma pessoa que não tem nenhum diagnóstico pode procrastinar? Pode. Então, eu viro e falo, eu tenho que mandar esse e-mail, mas eu não vou mandar, depois eu mando. Isso pode acontecer. Dentro de transtornos, ele pode acontecer na depressão clássica, ele pode acontecer na depressão de uma pessoa com transtorno bipolar, que é a depressão bipolar. Então, em um indivíduo deprimido, aumenta a chance da pessoa procrastinar. Por quê? Porque ela não tem energia e não tem impulso. Então, ela vai tender a ter mais procrastinações. Então, pode existir procrastinação no transtorno bipolar? Pelo que eu entendi da pergunta, pode. E é comum existir. Agora, transtorno de acumulação é um subtipo de TOC. Né? É um subtipo de apresentação clínica de pessoas que têm TOC. É claro que isso pode ser muito leve, mas isso pode ser muito grave também, né? Eu acho que todo mundo aqui já assistiu ou viu em algum momento da vida aqueles programas americanos de pessoas com transtorno de acumulação gravíssimos, em que a pessoa dorme praticamente em cima do lixo. Né? Tem tanta coisa dentro da casa dela que ela dorme em cima de coisas sujas, né? De material de revista, de jornal, de coisas que ela foi acumulando e ela não conseguiu se desfazer daquilo e ela fica assim com a vida extremamente limitada por conta do transtorno, né? Então, o transtorno de acumulação, pode existir uma comorbidade com o transtorno bipolar, mas, a princípio, esse é um quadro que é um quadro separado. Mas vale a pena um parênteses aqui. Em pessoas que estão em fase do transtorno bipolar, naqueles momentos das fases, pode haver intensificação de acumulação. Mas geralmente não é um transtorno à parte que acompanha a pessoa a vida inteira, como é o caso do TOC, por exemplo. Então, pode ter sim uma pessoa que está em mania e acumula, e pode acontecer também a acumulação numa depressão mista, né? Claro que não é numa depressão pura, lentificada, porque a pessoa não teria energia para isso, mas em uma depressão mista poderia acontecer. Então, tudo isso a gente tem que tomar muito cuidado na hora de avaliar, porque a gente vê às vezes um comportamento, né? E aquele comportamento ele pode ser desde um comportamento normal, um comportamento dentro do transtorno, ele pode ser um comportamento de uma comorbidade, ou seja, uma doença que acontece ao mesmo tempo, duas doenças que acontecem ao mesmo tempo. Lamotrigina se apresenta como medicamento melhor para qual polo? Polo depressivo. Isso aqui é muito bem estabelecido. Existe uma classificação que são os níveis de evidência. E o nível de evidência, ele indica quanto mais estudos existem e quanto mais o poder desses estudos. Quando os estudos quando eu tenho muitos estudos e quando o poder desses estudos, ou seja, o número de pessoas que foram avaliadas é grande, a gente chama de nível 1. E aí, quanto mais essa força vai perdendo, a gente vai dizendo que é nível 2, nível 3, nível 4. E hoje, a gente tem um nível 1 de evidência negativo para a lamotrigina no polo da mania. Ou seja, eu tenho uma evidência muito forte, muito robusta e muitos estudos que afirmam para mim que a eficácia de lamotrigina no polo da mania é
negativo. E eu tenho um nível 1 de evidência positiva de lamotrigina no polo depressivo. Então, isso mostra pra gente que esse medicamento ele é exclusivamente do polo da depressão. Ah, mas por que lamotrigina, então, foi chamada e está como estabilizadora de humor na bula? Porque o termo estabilizador, ele foi aplicado, né, em algum momento das pesquisas clínicas para quando o medicamento não provocava virada para outro polo. Então, veja, se eu uso a lamotrigina para depressão e ela não causa virada para mania, então eles falaram, é estabilizadora de humor. Só que o termo clássico para estabilizador de humor não é bem isso. O termo clássico seria um remédio que trata o polo da depressão, trata o polo da mania, previne novas depressões e previne novas manias. Então, este sim é um conceito mais completo para o termo estabilizador de humor. Mas a gente sabe que esse nome ele foi utilizado também para medicamentos que não causavam virada. Então, por que os antidepressivos não são estabilizadores de humor? Porque eles tratam o polo depressivo, mas eles podem causar virada para o polo da mania. A lamotrigina, ela trata o polo depressivo, mas ela não causou virada para o polo da mania. Então, por isso, ela saiu do conceito de antidepressivo e ela entrou no conceito de estabilizadora de humor com efeito antidepressivo. Então, eu acho que ficou claro aí um pouquinho sobre isso, né? Que isso é uma pergunta muito comum. Isso é interessante, porque, infelizmente, a gente vê falas do tipo assim, mas isso são pessoas que não trabalham com bipolaridade, porque quem lê um pouquinho de um capítulo de bipolaridade sabe que está errado. A gente vê falas assim, por que você não usa lamotrigina para os seus pacientes? Porque a lamotrigina não engorda e quetiapina engorda. Peraí, você quer comparar quetiapina com lamotrigina? Quetiapina cobre todos os polos. Quetiapina cobre mania, cobre depressão, previne mania, previne depressão. Lamotrigina não cabe nessa comparação que você está dizendo. Ah, mas por que vocês usam lítio? Porque lítio, sei lá, pode dar tremor e lamotrigina não causa tremor. Não. Lítio e lamotrigina não são comparáveis. Lítio trata o polo da mania, trata o polo da depressão, previne mania e previne depressão. Então, assim, vocês entendem? Mesma coisa aqui para ácido valproico. Ácido valproico trata o polo da mania, trata o polo da depressão, previne mania e previne depressão. Então, assim, quetiapina, lítio e ácido valproico são verdadeiros estabilizadores de humor. Olanzapina também. Não falei aqui, mas já que é para completar todos. Então, são verdadeiros estabilizadores de humor. Agora, a lamotrigina não é um verdadeiro estabilizador de humor. Da mesma maneira, acontece o seguinte... Risperidona e aripiprazol. Risperidona e aripiprazol, eles cobrem o polo da mania. Então, eles servem para tratar mania, hipomania e estado misto, porque estado misto precisa do polo da mania. Tá, então, aparece uma pessoa para mim que está em mania do aripiprazol. Ótimo. Tá hipomania, aripiprazol. Tá estado misto, aripiprazol. Mas e se a pessoa aparece para mim com uma depressão bipolar pura, sem estado misto? O aripiprazol não seria o melhor medicamento, porque não trata o polo da depressão puro. Então, é assim, mais ou menos assim, que a gente vai compreendendo os tratamentos para fazer as escolhas, né? Faltam 10 minutos, deixa eu caminhar aqui, porque vocês veem que eu viajo um pouco, né? Assim, quando eu me sinto à vontade para falar, tipo live, onde não tem, assim, uma obrigação de chegar ao fim da aula, então... Karina, uma pessoa com transtorno bipolar tipo 2 em estado misto, após apresentar atestado por alguns dias, pode ser mandada embora do trabalho? Olha,
Infelizmente, o que acontece no ambiente de trabalho é que o trabalhador, ele quer o funcionário o tempo inteiro. Porque o objetivo do funcionário, eu sou funcionário de uma universidade, então qual que é o objetivo? É que ali eu não sou a peça, bom, até que sou, mas enfim, acho que se eu colocasse atestado, se eu tivesse uma doença que levasse a atestados, talvez eu fosse desligado, porque o empregador, ele quer o empregado o tempo inteiro, porque ele tem uma necessidade. Tem uma necessidade de que aquele negócio dele funcione, porque é o dinheiro que vai entrar para ele. Quando uma pessoa está afastada por doença, ela não pode ser demitida. Isso não pode acontecer de forma nenhuma. Por quê? Porque ela tem uma doença e a doença confere uma estabilidade para a pessoa, porque não é justa a causa para a demissão. A pessoa foi um motivo que não é justo, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, a maneira como as coisas são enxergadas são essa. Se a pessoa saiu por doença e voltou, é muito comum a gente observar esse fenômeno, né? Eu acho que assim, então, infelizmente, o que acontece, né? Vai depender muito de várias coisas. Eu acho que vai depender, quanto tempo você está nesse lugar. Porque a pessoa te conhece, ela tem um vínculo maior com você, então ela vai te conhecer mais tempo. E ela conhece seu trabalho, ela conhece a qualidade do seu trabalho. Então, se você tiver pouco tempo, quando você voltar de um afastamento, a chance de demissão é muito maior. Então, esse é um ponto. O outro ponto é qual foi o diagnóstico que é colocado, né? Nós temos que ser muito realistas, gente. Este nome, transtorno bipolar, tem profissional da área da saúde que não entende o que é isso. Tem psicólogo que não entende o que é isso. Tem psiquiatra que não entende o que é isso. Então, você quer que uma pessoa leiga, dona de uma padaria, entenda o que é isso? Não, nós não chegamos nesse nível ainda. Então, o termo, o diagnóstico, ele pode influenciar muito na tomada de decisão do patrão. Por quê? Porque isso vai interferir no imaginário que aquela pessoa tem sobre esse diagnóstico. Então, não sei se essa pessoa pensa que bipolaridade é uma coisa que a pessoa vai... Porque, veja, né? Infelizmente, o transtorno bipolar, ele tem muitas faces. Existem pessoas com transtorno bipolar que podem incendiar um lugar. Eu vi hoje uma notícia num site, numa página que eu sigo aqui no Instagram, jurídica, né? E aí eu gosto de ver lá, porque de vez em quando aparece bipolar fez isso, fez aquilo, e aí eu gosto de ver. Eu tô até pensando em fazer um post sobre isso. Eu printei e deixei ali na minha pastinha de posts futuros. E ali tá escrito o quê? Menino, cara, filho de justiça nega direito ao pai que recorreu ao seguro porque o filho com transtorno bipolar pegou o carro do pai, bateu e incendiou. Então veja, uma notícia dessa, quando cai desse jeito na mídia, as pessoas pensam que toda pessoa com transtorno bipolar é doida, vai pegar, vai bater o carro, vai incendiar o carro. Claro que essa pessoa podia estar em surto, então isso pode acontecer no transtorno bipolar tipo 1. Só que a maior parte das pessoas com transtorno bipolar, mesmo tipo 1, não fazem isso. São pessoas com transtorno bipolar que não estão tratadas por N motivos, né? Ou parou, ou enfim... por N motivos. Então, isso vai acontecer muito, das pessoas fazerem inferências sobre os transtornos. Então, eu acho que assim, a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, com o que a gente coloca, né? Porque a gente não sabe como a empresa vai receber essa informação. Outra coisa, a empresa pode pegar um laudo com o diagnóstico de transtorno bipolar e ela pode olhar lá e jogar na internet. Transtorno bipolar, prejuízos, depressões
que são complicadas e que costumam ser muito recorrentes. Algumas pessoas têm 5, 10 episódios depressivos ao longo da vida. O que o patrão vai dizer? Ih, vai me dar trabalho. Isso aqui hoje está melhor, mas a hora que passar um tempo vai voltar a ter depressão de novo. E às vezes não é. Às vezes não tem nada a ver. Então, eu acho que essa questão do CID, eu sei que as empresas exigem que coloque o CID, mesmo isso não sendo correto, mas eu acho que em relação ao CID verdadeiro, a como isso vai ser colocado, tem que ser discutido com o psiquiatra, porque infelizmente pode existir um preconceito, né? Então, assim, infelizmente, quando a pessoa volta do trabalho, ela pode ser demitida. Ela pode ser demitida porque quando ela volta ao trabalho, o médico está atestando que ela tem condições de voltar ao trabalho. E assim, na verdade, o trabalho, ele é um fator estabilizador de humor para a pessoa. Eu me deparo com situações dos meus pacientes em que eles ainda têm sintomas depressivos, mas eles já estão bem melhor do episódio depressivo. Qual é a recomendação científica para essas pessoas? Volte à rotina de trabalho, porque isso vai te estabilizar mais rapidamente. Então, o trabalho ele é, ao mesmo tempo, um fator que pode ser adoecedor, mas ele pode ser, e ele geralmente é também um fator que salutar, né? É um fator que é benéfico para a pessoa, né? E aí, claro que vão depender da situação de trabalho, das condições de trabalho, das pessoas. Eu acho que assim, o que mais adoece em trabalho são pessoas. Pessoas complicadas são os fatores que mais adoecem em trabalho. Quando você está num ambiente de trabalho em que você se sente confortável, que as pessoas são amigas, que você gosta de estar com aquelas pessoas, normalmente o ambiente de trabalho ali vai ser saudável para a pessoa, né? É incrível, né? Dá vontade. Seria bom se a gente tivesse o poder de chegar em pessoas e dizer: você sabia que você é um veneno e que adoece outras pessoas? Né? Porque às vezes a pessoa tinha que ter direito de saber disso, né? Às vezes a pessoa não tem um mínimo de empatia e vai dizer: não tô nem aí. Existe isso, né? Personalidades que são assim, mas algumas pessoas deveriam saber. Aqui já apareceu a contagem regressiva para mim, dizendo que a live acaba em 1 minuto e 53. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O que é depressão mista? É muito complexo para explicar. Dá uma olhadinha nas postagens que tem mais embaixo sobre como se sente. Tem uma postagem que é assim: como a pessoa se sente em depressão mista e como a pessoa se sente em hipomania mista. Ali dá para ter uma ideia boa sobre isso. Faço tratamento há 8 anos para transtorno bipolar, não consigo estabilizar. Não consigo ficar 6 meses sem ter crises. O que está errado? Olha, enfim, primeiro pode ser que a pessoa tenha um quadro grave e que esse quadro ele seja mais complicado mesmo. Isso existe. Tá? Nem sempre é erro no tratamento. Tenho consultas difíceis que eu tive uma recentemente, e eu sou muito honesto. Falei: olha, estou aqui para dizer que você está péssima e que o tratamento não está dando certo. E que eu tenho noção disso. E eu sinto muito, mas eu estou fazendo o melhor que eu posso. Às vezes a gente tem que ter essa conversa franca. É igual casamento, é na alegria e na tristeza. Nós estamos aqui na tristeza. Você tem a liberdade, né, de buscar uma outra pessoa num casamento quando o casamento não tá bom. Ou você pode insistir porque você sabe que a pessoa está tentando ajudar. Então, às vezes é isso, às vezes é o quadro mesmo. E às vezes é, de fato, o tratamento. Em relação ao tratamento, falta 20 segundos. Muitas vezes o que acontece é não identificar estado misto e ficar usando lamotrigina e antidepressivos quando não é o momento ainda. Então a pessoa tem sintomas depressivos e ficam se utilizando medicamentos desse jeito. Tá bom, gente? Um abraço, vai encerrar aqui, a gente se vê no domingo que vem. Tchau, tchau.